Oiê, tudo bem? Entre carreira e maternidade, o que você escolhe? Eu escolhi ambos e é por isso que hoje eu trabalho em home office. Mas não foi sempre assim. Então vamos conversar um pouquinho sobre quais são os cenários que todas as mulheres passam quando se tornam mães. E o primeiro deles é deixar o filho com a babá, ou numa escola, ou com a avó e voltar para o mercado de trabalho. E esse é o cenário que a maioria das mães que sempre trabalhou fora acabam optando. E nesse cenário a gente consegue manter a nossa independência financeira, a nossa profissão, a gente não fica dependente do marido, não corre riscos no caso de uma separação, só que a gente perde os primeiros passos, a gente perde as primeiras palavras e, mais importante do que isso, a gente perde a oportunidade de cuidar do caráter do filho que estamos formando. É lógico que você vai fazer o seu melhor, mesmo trabalhando fora. As mães fazem de tudo para acompanhar de perto o desenvolvimento dos seus filhos. Eu digo isso por experiência própria. Mas antes de eu falar um pouquinho da minha experiência, vamos para o outro cenário, que é aquela mulher que larga tudo e fica em casa, cuidando do filho, cuidando da casa, do marido, da família como um todo. Essa mãe normalmente fica em casa ou porque não tem coragem de deixar o bebê nas mãos de outra pessoa, ou porque os custos de manter o bebê numa creche, numa escolinha ou com uma babá acaba sendo maior do que o salário no final do mês. E aí não vale a pena, né? Essa mãe ela tem a oportunidade de acompanhar, de realmente criar, de realmente ser mãe presente para os seus filhos, mas ela perde a sua independência financeira. E pior do que perder a independência financeira é perder o convívio social com outras pessoas, é se sentir útil, sentir que você está fazendo algo que está sendo útil para alguém. A maternidade ela é linda, mas viver só de maternidade acaba cansando, estressando. E se você é mãe, você entende bem do que eu tô falando. Mas e aí, qual que é o terceiro cenário? O terceiro cenário é a minha situação atual. Eu acredito que é a situação que a maioria das mães desejam. E mesmo aquelas que não estão buscando isso, a maioria das mães gostariam de ter tempo de qualidade com seus filhos e um trabalho que realmente traga a realização e que elas possam fazer de onde quiserem e ter flexibilidade de tempo, de horário para conseguir conciliar carreira e maternidade. E como conquistar esse cenário? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, de como aconteceu comigo. Desde sempre, mesmo antes de ter a minha primeira filha, eu sempre quis empreender. É algo que já estava no meu sangue, no meu jeito de ser. Mas eu não sabia o que eu queria, eu não sabia como eu poderia fazer isso e eu acreditava que eu não tinha dinheiro para isso. Eu não teria como começar, eu não tinha dinheiro para começar um negócio. E por esse motivo, eu voltei para o mercado de trabalho. E como eu gostava muito da minha profissão, eu consegui me manter no mercado de trabalho por um bom tempo. Eu sempre gostei muito da minha profissão, mas eu nunca me senti completa nas empresas que eu trabalhava. Eu sabia que eu podia fazer algo mais, que eu podia ir além, mas por melhor que eu fizesse, eu sempre conseguia atender as necessidades dos meus superiores, as necessidades dos meus clientes, mas as decisões finais da empresa não dependiam de mim, dependiam da empresa. A empresa não era minha, né? E sempre foi isso que me chamou a atenção no empreendedorismo, de eu poder tomar as decisões finais, poder definir o caminho a seguir. Mas mais importante do que isso, de estar perto da minha filha. Eu passei por muita dificuldade. No começo, eu tinha minha avó, que cuidava dela parte do tempo, e depois de 1 ano e 4 meses, minha avó a deixava na escola meio período. Só que minha avó veio a ficar doente e muito fragilizada, e eu precisei colocar a Gabi no período integral. Ela teve muita dificuldade nessa fase em que estava no período integral da escola, uma dor de barriga imensa, que eu passei 1 ano tentando descobrir o que era essa dor de barriga, e vim descobrir que era o emocional dela, que ela não queria estar ali, ela não estava bem naquela escola. Enfim, muita coisa aconteceu, até mesmo uma ligação da minha filha dizendo que a babá estava batendo nela. E até chegar em casa, e até descobrir a verdade, entender o que realmente estava acontecendo. E aqueles momentos que você não tem com quem deixá-la nas emendas de feriado que a escola fecha, ou quando está doente. E as reuniões de escola, quantas delas eu não cheguei bem no finalzinho? Eu procurei sempre estar presente, deixando anotações na agenda,
ligando de tempos em tempos para saber o que estava acontecendo, mas muita coisa fugiu do meu alcance. Muita coisa que ela carrega hoje e que ela precisou passar por terapia fugiram do meu alcance por estar fora. E foi esse o ponto de decisão. Foi o momento em que a escola entrou em contato comigo, me chamando para uma reunião, porque o estresse que eu estava vivendo já estava afetando a vida dela. E isso aconteceu depois do retorno da licença maternidade dos gêmeos, o Dan e o Rê. Foi muito pesado para mim. Havia momentos em que eu estava com o cliente em ligação de um lado e o bebê no colo do outro. O trânsito parece que estava ainda mais difícil. A função já não me realizava mais. Não tinha nada que estava bom na minha vida naquele momento. E nas primeiras sessões da terapia, nós conseguimos identificar que a Gabi estava revivendo uma solidão que ela já havia vivenciado quando ela foi para o integral, quando a minha avó veio a falecer, e agora estava ainda mais forte para ela, porque além da solidão, ela ainda tinha que dividir a mãe com os irmãos. E o pouco de tempo que a mãe tinha com ela, a mãe estava sempre nervosa e irritada. E foi nesse momento que eu decidi que os meus filhos não mereciam aquela mãe, que para que eles pudessem ser felizes, eu precisava ser feliz, e que estava tudo nas minhas mãos, que eu tinha que tomar uma atitude ao invés de ficar só reclamando. E eu tô compartilhando esse pedacinho da minha história com você, porque a maioria das mães que me procuram querem saber qual é o negócio mais lucrativo, querem ter certeza se tal ou tal negócio traz retorno, dizem que não tem dinheiro para começar. E o que eu vou te dizer é que eu também não tinha certeza nenhuma quando eu comecei. Eu simplesmente arrisquei, porque eu precisava mudar de vida. E o que eu descobri nesse caminho todo é que eu realmente poderia ter começado 10 anos atrás, que eu não precisava de muito dinheiro para começar, que o que eu mais precisava era me conhecer, conhecer o que eu gosto de fazer, quais são as minhas potencialidades, quais são as minhas dificuldades, os meus pontos de melhoria, o que eu não gosto de fazer, como que eu posso colaborar para o mundo, como que eu posso usar todas as minhas potencialidades para ajudar as pessoas e ainda assim ser remunerada. Às vezes a gente fica pensando, a gente fica preso num padrão de trabalho que é o CLT e a gente acha que trabalhar é uma obrigação, que a gente não tem que ter prazer nisso. A gente apenas troca o nosso dia a dia, a nossa vida, pelo dinheiro no final do mês e com isso a gente sai sobrevivendo dia após dia, ansiosos por 30 dias de férias. Hoje eu posso dizer que eu vivo 365 dias por ano. E às vezes a Gabi pergunta, mas você não tem férias? Eu digo, não, eu vivo de férias todos os dias. E hoje eu me sinto completa, realizada. Eu realmente amo o que eu faço e faço o que eu amo. E se você está passando por um momento parecido com o meu, e você realmente deseja mudar de vida, se você deseja empreender, se você deseja trabalhar em home office, se você deseja ter mais tempo com seus filhos, e um trabalho que você ame realizar, que você sente que você vai deixar um legado no mundo, que você se sente importante e realizada, eu vou te dar algumas dicas fundamentais. Eu posso sim deixar uma lista de negócios para você empreender em home office com baixo investimento. Eu diria que com até 10 mil reais você consegue ter um negócio lucrativo. Mas antes disso, e até para você fazer a melhor escolha, eu quero te deixar algumas dicas fundamentais que realmente mudaram, transformaram a minha vida. A primeira delas é: identifique quais são os valores que regem a sua vida. O que é mais importante para você na sua vida? Talvez você não saiba, mas todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões estão baseadas nos 5 principais valores que regem a nossa vida. A segunda dica que eu te dou é: identifique o que você gosta de fazer. Quais são os seus interesses? De tudo isso, liste o que você não vive sem. Identifique também o que você não gosta de fazer, o que você detesta fazer, para que você fuja dessas atividades. A partir daí, identifique quais são as suas habilidades, qual é o seu legado, qual é a sua experiência, o que você já fez até agora. Se isso estiver na sua listinha lá do que você não gosta de fazer, tente cortar isso das suas possibilidades. Identifique o que você gostaria de aprender. Quais foram os sonhos que ficaram lá atrás? O que você queria fazer? O que você queria ser quando você era criança? O que você imaginava do seu futuro? Tente recuperar tudo isso e também tente identificar
No que as pessoas te pedem ajuda? O que você faz bem? É difícil a gente reconhecer os nossos talentos, porque como são talentos nossos, a gente faz com tanta naturalidade que a gente não valoriza, não admira isso que a gente faz. E nós não fomos educados a reconhecer as nossas qualidades, os nossos talentos. E com tudo isso em mãos, observe quais são os seus pontos de melhoria. O que você precisa melhorar no seu comportamento? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver para conseguir trabalhar em home office? Talvez você precise ser um pouquinho mais organizada, administrar melhor o seu tempo, ser mais calma, conseguir definir atividades. Enfim, nos próximos vídeos nós vamos falar sobre tudo isso com mais detalhes e eu quero que você deixe aqui nos comentários quais são as suas dúvidas. E depois que você fez essa reflexão, olhando para dentro de você, que você já conhece um pouquinho mais de você, aí sim é momento de você baixar a listinha que eu vou deixar aqui na descrição e tentar identificar quais são as oportunidades que mais combinam com você. Tentar olhar para fora e buscar oportunidades que você possa fazer o seu melhor, fazer o que você ama, o que mais combina com você. E nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses itens e para que eu possa preparar material, exercícios práticos para te ajudar, eu quero que você deixe aqui nos comentários quais são as suas dificuldades, sobre o que você gostaria de me ouvir falar aqui no canal. Fica com Deus, nos vemos no próximo vídeo.